Fala galera, quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. Tu tem uma vontade de trabalhar dentro de um clube, de repente até como treinador? Ou mais a parte de Treinador de análise, não, eu ia ficar careca em 2 dias, cara. É mesmo? Não, treinador eu fiz o curso, mas mais pra entender algumas partes metodológicas. Mas quando eu vejo como é o dia a dia no treinador, eu falo assim, cara, eu vou enlouquecer. De análise de desempenho. Desempenho aí, beleza. Eu acho que tem scout, análise Tipo, de desempenho, sim. Desculpa, eu vou fazer... Não. Mas tipo que nem aquele filme lá do Brad Pitt com... O Moneyball. É. Então, eu gosto muito do exemplo do Moneyball. Filmaço. Bom? Sim, Nossa, sim. O que filmaço. acontece? O que é o Moneyball, na verdade? O Brad Pitt, que é o ator, né, principal, me fugiu o nome do personagem, uma história real, né? Uma história real. Ele chega num clube, no Oakland City, de beisebol, e ele chega e pensa assim, os olheiros daquele time, os scouts daquele time, são todos caras de 60, 70 anos que olhavam o beisebol como? Olhava pro cara assim, só olhava pro cara assim, nem via ele jogando. Esse aí não vai jogar. Esse aqui não vai. Esse aqui vai. E aí ele virou diretor de beisebol, né, do time. Aí o outro olhava, esse é muito magricelo, não vai jogar. Nunca viram o cara jogar. E aí ele conhece um cara que começa a trabalhar com ele que é fissurado em número. E aí eu quero contextualizar porque vai ser importante, que eu acho que muita gente leva o 0 ao 100 do Moneyball. Mas assim, e aí o cara fala assim, não, aí eles iam perder os 3 melhores jogadores do time naquela temporada e iam pra outra. Ele fala assim, tá, gente, tá ferrado, né? O que a gente vai fazer? A gente já não é um time tão bom e vai perder os 3 melhores jogadores. Aí esse cara, deixa eu te ajudar. E ele ainda ficou meio receoso pra ajudar. Vamos pegar esse... Aí ele tinha uma tabela de dados do computador velho, esse computador grandão, né? Assim, ele fala assim... E aí ele começa a mostrar pelas estatísticas de beisebol, se a gente pegar esse, por um valor 10 vezes menor que esse principal jogador que a gente tem, a gente vai compensar ele e vai gastar muito menos. Caraca. Se a gente pegar esse, vai compensar aquele outro, e assim vai. E aí... Ele confia no cara e tá bom, vou montar o time de acordo com... Vou acreditar em ti e vou fazer dessa forma. Basicamente, ele faz... É que o beisebol e o basquete é até mais fácil estatisticamente, né? Porque são pontuações mais simples. O basquete tem pontuação toda hora, o futebol não, assim, mas enfim, o beisebol também, assim, tem a pontuação mais... É mais definida, que o futebol tem muita coisa sem bola e coisa assim, mas assim... E aí funciona legal. Aí ele monta o time de acordo com as estatísticas e tal, e aí o time não dá certo. Mas aí ele descobre por quê. O treinador não quer aquilo. O treinador tá mais adepto àquela ideia de, não, eu vejo esse cara aqui, eu sei que ele não é bom. E aí ele vai lá e começa a vender os jogadores que o treinador queria colocar e que não eram bons. Aí ele vende um jogador aqui contra o treinador. Ele briga com o treinador, mas o treinador fica e ele tira, ele meio que obriga, vendendo os caras, o treinador a fazer aquilo. Vai fazer isso, vai fazer isso. Tu é obrigado a usar esses caras. Tu é obrigado, só tem eles. Eu vendi todos, assim. Tu é obrigado a usar esses caras. E aí o time começa a ganhar. Basicamente, estatisticamente. Só que aí, claro, entra num ponto... Deu um spoilerzão. Não, não tem problema. Não, porque eu vou... Mas é um filmaço. Não, Olha. os detalhes são muito melhores. Claro. Porque a gente esquece da parte, assim, o treinador. Ou, sei lá, o cara que gere o elenco, se o cara não gosta de título, não vai jogar. E aí, claro... que às vezes um time montado basicamente só nisso, porque eu falo que eu contextualizo, às vezes um time montado só na estatística não vai te dar um título, porque são jogadores que às vezes têm um teto ali, o teto é aquele limite, não é um craque, ele é um jogador bem regular, é um regular a temporada inteira, mas na hora que, sei lá, jogo decisivo, jogo grande, talvez os caras sinta, né, aí entra a mentalidade também, vai entrar várias coisas, mas é muito legal pra entender que às vezes eles têm um exemplo também do cara que é, ele é o loiro do olho azul, quero. Basicamente pela imagem que o cara não era bom. Ele não era bom. Mas aí eles, contrata. Então, assim, é legal porque eu acho que é uma área que tá crescendo. No futebol tá crescendo. Claro que o futebol, tu não tem como... Tem coisas que tu não tem como medir. Pô, o cara sem a bola, tu não tem como medir, tu tem que olhar. No beisebol é o cara na base pra outra base, ou rebatendo, ou pegando ali a bola. Essas são todas estatísticas muito simples, né? Se o futebol fosse... quase que um pebolim nesse caso, né? Gol, assistência, cabeceio, né? Aí tu consegue se basear só em estatística. O basquete tu consegue mais, que é ponto toda hora, né? O cara que é bom de 3, os cara... Mas assim, é legal de entender que tem algumas coisas que às vezes tu vai pagar muito menos por uma coisa que às vezes tu vai pagar muito mais por um cara que vai te entregar o mesmo.
E eu acho que às vezes funciona assim. E é os departamentos que mais têm crescido no futebol, porque tu gasta menos dinheiro. Cara, tu gasta menos dinheiro, ponto. Qualquer clube quer gastar menos dinheiro pra ter um futebol melhor, né? Eu acho que funciona muito por aí. Mas agora eu entendi por que eu sempre pensava, por que não fazem que nem nesse filme aí? Mas é por causa que no futebol... Alguns times têm a lógica, assim, por exemplo, alguns departamentos, alguns não, todos hoje têm. É que assim, hoje a área é muito dividida. Tem um analista de desempenho que analisa o adversário, analisa o time. Tem um analista de mercado, que é o scout, né? Que é o olheiro, que é o que analisa o jogador individualmente, potencial. E tem um analista de dados, né? Assim, muitas vezes os clubes trabalham de que forma? O analista de dados vai pensar os melhores jogadores estatisticamente daquele campeonato, porque o iScout, hoje que é aquela plataforma que eu falei, ela te divide em, cara, métricas, assim, muito... E os caras são nerds da bola. Realmente, esses caras que trabalham na área de dados, eu brinco, os caras são nerds da bola, velho. Os caras pensam em coisas assim, tanto é que nem são cara de educação física, nada, é cara de engenharia de dados mesmo, que os clubes estão buscando, né? Os caras são muito nerds de futebol. Então, assim, eles montam gráficos, por exemplo, estatística simples, vamos lá, passes por terço final. Pô, Gabriel, falando terço final, passes para chegar na área adversária. Quem são os jogadores que têm melhor acerto? Eles vão te entregar a lista, tá? É desse aqui, esse aqui, esse aqui, esse... Às vezes tu nem percebe dentro de campo que é esses caras. Aí, o analista de dados tem essa lista. Aí essa é uma parte. Aí vai passar pro analista de mercado, o olheiro. Aí o cara vai falar, mas esses dados são como? É o cara sem pressão? Porque o dado é o dado, né? O dado puro ali. Pode ser que seja sem pressão nenhuma durante... Aí o cara vai olhar aqui. E aí depois tu vai ter uma opinião. Então, assim, no futebol acaba tendo, acho que, mais camadas que nos outros esportes. Claro que tu sempre vai ter que olhar o cara no dia a dia, o cara no treino. Mas, assim, os dados, eles te dão um norte legal. Muitas vezes os dados batem com o que o olho, dependendo da métrica, né? Não vai o cara forçar ali qualquer coisa, assim. Se tu forçar bem, qualquer número te serve. Mas, assim, muitas vezes o número acaba batendo, não vai substituir o olho humano, não vai, porque às vezes tu enxerga o cara na copinha, pegar o exemplo da copinha, a gente tava num jogo, o cara lateral direito era tratado como promessa do time, 2005. Então, assim, ele era muito novo, a categoria era todo mundo 2003, 2002, 2001. O guri era muito bom, tinha o físico bom e tal. Os primeiros 2, 3 toques na bola, ele tentou dar uma enfeitada, ele errou os lances, aí foi mais um, ele deu uma enfeitada. Na terceira que ele deu uma enfeitada, chegou o capitão, deu um peitaço nele. É ali que o olheiro vai ter que ver, tá, como é que ele é depois que ele toma um peitaço do capitão do time? O cara não errou mais nenhuma e já foi o melhor em campo. Então, assim, essa parte não tá na estatística, né? Verdade. O cara tomou um peitaço, treinador, às vezes, ou seja, ele é desconcentrado, às vezes, precisa dar uma puxada, mas se alguém puxar ele vai jogar bem. Ele vai conseguir bem. Ele foi vendido, acho que pro Bahia depois da copinha e tal. Mas, assim, ele precisou tomar um peitaço no jogo pra ir bem. Às vezes o cara toma um peitaço e desmorona, né? Às vezes o cara toma um encontrão ali e já era. Aí não vai jogar mesmo. Por isso que não vai substituir o olho, o computador não vai substituir o olho, mas ele vai te dar um norte. Ele pelo menos vai te dizer assim, pô, esse cara aqui, ele te entrega muito desarme. Às vezes nem parece. Tá, aí o olheiro vai... Tá, ele entrega muito desarme porque o time dele é atacado 90% do tempo. Mas vamos ver se ele desarma bem. Aí o cara tem que olhar se ele desarma bem ou se ele desarma de qualquer jeito. Se tá banado, não é? Como é que ele se movimenta? Aí vai os outros... Por isso que eu digo, futebol às vezes é mais amplo. Dá pra fazer algumas coisas do Moneyball, do filme, mas outras eu acho muito difícil porque envolve, cara, cabeça... Não que não envolva no beisebol, o cara pode ter a cabeça ruim no jogo de pressão e errar todas as tacadas, mas, assim... Ainda tem um limite mais fácil de entender que é rebatida, chegar numa base a outra, velocidade pra isso e aí depois tu vai olhar essas outras partes. Mas querendo ou não, os dados ali pelo menos te dá 80%, né? Basicamente. Te filtra muita gente, né? Filtra muito, né? Tu deixa de olhar, sei lá, uns jogadores que não tem por que olhar, tu ganha tempo. No final. E como eu disse, é que eu falei estatística simples, né? Que os caras estão cada vez mais avançados de umas coisas muito, assim... Hoje tem outras empresas que também trabalham com parte física, que fazem exclusivamente para tu contrata a empresa e ela mede fisicamente todos os jogadores com câmera. Então, assim, já chega pro clube, esse cara dá, sei lá, 40 sprints por jogo, a tantos por hora, e aí o próprio programa ele te diz, em relação às outras ligas, ele tá, sei lá, outras ligas do mundo, ele tá acima ou tá abaixo. Já te ajuda um monte. Métrica física que às vezes tu não tem como medir no olho. E às vezes tu não tem, no iScout, tu não tem métrica física, porque isso é, cara, isso é o coletivo de jogador, né? Isso não tem, isso é informação exclusiva do clube, mas essa empresa, ela conseguiu montar. Os números não são exatamente iguais aos dos clubes, mas eles já fizeram alguns testes que bate próximo, assim, do GPS dos clubes, que eles conseguem pela câmera.
Eles pegam a velocidade do cara, eles conseguem medir pelo jogo, eles conseguem taguear isso. Então, assim, demais, né? tu vê como o futebol tá indo. Tá evoluindo muito, né? Tá. Por isso que eu falo, além do analista de mercado, que já tava crescendo há 10 anos, mais ou menos, o analista de dados hoje é o cara que mais tá crescendo no mercado, porque ele é um cara que é uma profissão que também cresce cada vez mais o mundo fora, né? Que é o engenheiro de dados. Tu acha que na comissão técnica, de repente, os treinadores já vão querer ter alguém de análise de dados? Alguns e não só. Tem uns que já tem. Não só o do clube, não usar só o do clube, mas usar um próprio da. Tem treinador, assim, que eu lembre, mais recente, acho que o Vitor Pereira, o Miguel Ramírez no Inter, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem ele... O Abel Ferreira o Abel Ferreira é grande, a comissãozinha, né? É ele, o preparador de goleiros, um de bola parada. Ele calcula até o sono dos caras. É absurdo. Assim, é uma coisa de louco, assim, realmente. A gente fala, é profissionalização do jogo, né? Não tô dizendo que vou cuidar toda a tua vida à noite, mas realmente, se tu não dormir direito... Qualquer pessoa aqui, se não dormir direito, no outro dia vai estar mal, né? Só falou estrangeiro, mas não... Exatamente. Mas sabe que isso, eu lembro uma vez, eu tava na Band e aí chegou o Miguel Ramírez, eu tava na Band, né? E eu lembro que ele não deu certo, segundo o que eu ouvi, porque relacionamento dele zero, né? Zero com as pessoas, assim, não era nem trabalho de campo, era relacionamento ruim, assim, de dia a dia mesmo, né? Eu lembro que ele chegou, o analista de desempenho, que hoje é o técnico do Del Valle, né, que é o Martin Anselmo, que foi campeão do Sul-Americano, agora era auxiliar dele. Aí ele tinha um outro auxiliar de treino, um analista de desempenho, o preparador físico, que todo mundo tem também, o preparador físico, e ele tinha o preparador de goleiros, então era 5. E aí eu lembro quando ele chegou, qual foi a primeira frase? Por que tá trazendo 5 pessoas para a comissão? Por que não traz só o preparador? Eu entendo que o clube tem que ter. Eu acho que todo clube tem que ter a sua comissão permanente. Tem que ter, porque se o treinador é demitido, tu tem alguém que entende a metodologia do clube. Mas, cara, vamos assim, de uma maneira simples. Se tu sai daqui hoje, tu trabalha muito melhor com ele, né? No dia a dia. Imagina. O treinador também. O preparador físico, ele tem que entender a metodologia do treinador. Não é qualquer... Jogou preparador físico tal. Nem sempre ele vai entender. Claro que tem preparadores físicos são muito bons e entendem. Mas assim, o analista de treino mesmo, o auxiliar técnico, cara, é ele que te entende melhor do que qualquer outra pessoa e é ele que vai ter... E é ele que tu vai aceitar discordar de ti. Pode ter outra visão, né? Pode ter outra visão. Geralmente os treinadores sempre falam que gostam do auxiliar que discorda dele mais, né? Porque ele abre a visão, pensa outras coisas e tal, assim... É muito normal, na verdade, eu acho que deveria ser normalizado, porque essa pergunta é boa, porque assim, o cara chega, e só os estrangeiros, porque lá eles já estão tão acostumados que chega com 4, 5, 6, eu lembro que o Miguel chegou com 4, o Abel tem 6, 7, porque o Abel é o auxiliar, bola parada, de goleiro, o preparador físico e eu acho que tinha mais um analista, de desempenho, às vezes o clube tem, o treinador tem um analista de desempenho separado, então assim... Eu acho que é muito normal, porque é quem tu trabalha no dia a dia. É o cara que te acompanhou, sei lá, às vezes tu muda um cara aqui, outro ali, mas assim, na maioria das vezes esse grupo tá junto, esses caras estão juntos há muito... Se o clube não aceita, beleza. Mas eu acho assim, o clube tem que ter a comissão técnica permanente pra qualquer coisa. Sei lá, o Renato sai agora, como se falou, o Renato vai sair, quem é que vai assumir? Talvez se tivesse uma comissão técnica permanente, é bom tu ficar mais tranquilo, né, pra procurar um treinador... Fica mais tranquilo, assim, nessa pegada, senão, quando sai um treinador, tu entregou tudo pra ele. Por exemplo, o Jorge Jesus chegou, do Flamengo também com 5, 6, eu acho, profissionais, ele saiu, o Flamengo não tinha mais nada. Porque o clube meio que entregou a chave, também tu não pode entregar a chave pro treinador e, tu manda em tudo aqui e é só a tua comissão, porque o Jorge Jesus saiu, o Flamengo tava perdido. Tanto é que buscou vários treinadores, ninguém se adaptou, comissão técnica. Igual o Renato em 2021 saiu. Ele falou, né, que ninguém entendia de futebol quando ele saiu, né, e tal, porque provavelmente estava tudo ligado a ele, né, pra tirar pressão externa, aquela coisa. Ele segura bem as críticas, né, querendo ou não. Isso ele é muito bom também, de desviar. Desviou, falou, cara, melhor todo jogador quer isso. Todo jogador quer. Quem viu a série do Arsenal lá, Our Nothing, lá da Amazon, não vi também. Tem uma cena muito boa que o Arsenal tá pra ganhar. Essa não é spoiler porque já aconteceu com o campeonato. Já foi. Eu posso falar. Essa que nem a série do Sunderland, né? Saiu 3 anos depois do negócio. Spoiler. Não, é só ver a tabela do campeonato, sabe o que aconteceu com os caras. O Arsenal tava pra ganhar, tava brigando pra ir pra Champions na época. E aí era o último jogo, acho que era contra o Newcastle. E toda a coletiva que o time ia mal,
Aí é legal que tem a câmera no vestiário, e por isso que eu falo, cara, quando tu vê esse dia a dia é muito bom. Ele fala assim, vocês foram uma horrível aqui. E ele fala todos os palavrão possível pros jogadores. Mas eu vou chegar lá na coletiva, vou dizer que a culpa é minha, que eu defendi você, vou defender vocês. Beleza. Isso ao longo dos jogos que o time foi oscilando. Só que aí chegou a última rodada, acho que o jogo era em casa, ou penúltima rodada em casa, o time toma um 4x0 e perde a vaga pro Tottenham. Ou seja, perde pro maior rival, toma um 4x0. Ele chega no vestiário, chutando o balde e fala assim, ó, hoje vai ser difícil, hoje eu não consigo defender vocês. Hoje não vai dar. Aí ele chega pra coletiva, ele fala, e eu acho muito legal porque ele fala assim, hoje eu vou tentar defender vocês lá fora. Mas é que assim, e aí que tá a relação ao treinador, né? Tipo assim, é a linha tênue, ele cobra, mas ele sabe que tem momentos que tu tem que botar o foco em si, porque o jogador não precisa de uma pressão a mais. Mas é muito legal ver que é normal isso, o treinador tirar o foco. Por isso que eu não, quando o treinador foge da pergunta, eu falo assim, cara, ele só quer tirar o foco, tá tudo certo. E será que até depois que o Grêmio perdeu o Grenal, até o lance de ele sair... Alguém falou do jogo depois? Não se Ninguém falou. Assim, eu acho que até se falou do jogo, dele. Mas se falava mais do Renato ter ido pro Rio do que qualquer outra coisa. Se foi pensado exatamente isso, não sei. Eu acho, é pretensão minha dizer que seria sim ou não. Mas, cara, querendo ou não, ninguém falou do jogo. Ninguém falou do jogo. Assim, se falou 2-3 minutos, qual era a notícia? Renato desembarca no Rio e não quer falar. Cara, era só isso que rodava. Eu brinquei com a minha namorada, a gente vê a TV sempre de manhã cedo, ele vê o noticiário do esporte e falei assim, vamos ver quem é que vai falar do jogo hoje. Porque eu sempre falo assim, cara, se tem erro de arbitragem, a TV só vai falar de arbitragem por uma meia hora, vai falar do jogo uns 5 minutos, mas vai dar pau na arbitragem durante uma meia hora. Aí eu falei pra ela assim, ó, vamos ver aqui agora. Aí começa ali, fala do jogo, olhar, tá, e o Renato saiu, pronto. Acabou a análise de jogo, virou análise do pós. Então, assim, o treinador, às vezes, ele também tem que ser esperto pra tirar o foco todo. Por isso que eu falo assim, cara, é do jogo. Quando alguém critica o Renato fazer isso, eu falo assim, cara, pra mim ele tá sendo esperto. Vocês só estão falando disso. Eu falo assim, cara, vocês estão fazendo o que ele quer, exatamente como ele quer. Falando tudo que ele falou de um outro jeito, sei lá. Ah, o time não jogou bem. Ah, meu time jogou bem. Ah, ele não tá lendo o jogo. Cara, é isso que ele queria que vocês falassem. Que ele não tá lendo o jogo. Ele quer que os jogadores fiquem de boa, entre aspas, que vão receber pressão, mas tirou o foco. Mas é muito legal que o Arteta pega e fala assim, hoje eu vou tentar defender vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ele chuta o balde e os jogadores entendem, porque a temporada inteira o que ele fez? Quando o time ia mal, não, tudo culpa minha, não vou falar nada, não vou dizer que foram vocês, beleza, vou dizer que fui eu. Aí chegou no momento que não dá pra dizer que era ele. Chutou o balde. Chutou o balde, mas os jogadores entenderam. Pô, nos protegeu a temporada inteira, agora ele pode falar, não tem problema. Cara. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.